foi a votação aí na sua cidade. Agora nós vamos conversar com a chefe do cartório eleitoral da Zona Eleitoral 379 aqui de Campinas, Egli Prado. Egli, muito boa tarde, seja bem-vinda, obrigado por atender nosso convite aqui no Estúdio CBN. Eu que agradeço o convite, André. Boa tarde a todos. Egli, a primeira pergunta que a gente faz, né? Claro que a gente vai falar de uma maneira geral, mas eu vou perguntar da sessão da 379, né? Que é a sua, né? As filas aconteceram em todos os locais, né? A biometria, ela ainda. O único jeito dela ser testada era mesmo no dia da eleição, né? É impossível fazer algum teste anteriormente, né? A biometria não passa. Então, o diretor lá do TRE de São Paulo disse que foi dentro do esperado. Nas suas sessões aí, você também teve essa mesma impressão, Egli? Na verdade, assim, a finalização da votação ela foi realmente dentro do esperado. A gente estipulava que nenhum município fosse passar da meia-noite e realmente não passou. Aqui em Campinas, a gente teve um resultado positivo, apesar das filas que foram geradas durante a votação. A gente teve ciência de que tinham escolas com mais de 2 horas de duração de fila. Isso é complicado, a gente sabe que causa uma insatisfação no eleitor, na população, que dá uma ideia de morosidade no nosso trabalho. A gente vai procurar melhorar tudo isso, obviamente, mas numa eleição com muitos candidatos, muitas vezes a votação ela já é demorada mesmo sem a biometria. Com a biometria, isso piorou um pouco, essa demora ela foi maximizada, eu diria. Então, durante o dia não foi tudo que a gente esperava entregar para a população, mas o resultado, ao final, foi porque a apuração foi muito rápida. A gente conseguiu, ao final do dia, encerrar tudo no mesmo prazo que a gente costuma fazer numa eleição municipal ou numa eleição sem biometria. Isso que a contagem em Campinas começou depois que a última urna chegou, né? Porque alguns locais de votação houve atraso, né? A gente ontem estava ao vivo aqui, a gente informava o eleitor, olha, se você entrar até as 4h59 no seu colégio, você vai conseguir votar. Mas aí poderia ficar até às 6 e pouco, dependendo, né? Das filas que tinham nas urnas. E essa decisão de começar a apurar a partir da chegada de todas as urnas, você vê também como uma decisão acertada, já que no tempo acabou não interferindo, Egli? Na verdade, eu acho que essa informação está, de certa forma, equivocada, porque a gente começa a apuração na hora que as mídias chegam, e elas chegam em separado das urnas eletrônicas. Por exemplo, a minha primeira escola a chegar aqui no cartório foi o Senai. Eu ainda não tinha recebido nenhuma urna, e a gente já tinha começado a apuração eletrônica. Sim, talvez a confusão que tenha sido feita então é da chegada das mídias, né, e não das urnas, perdão. Isso aconteceu de esperar todas as mídias chegarem ou não? Não, não aconteceu. Conforme as mídias vão chegando aos cartórios, elas vão sendo imediatamente apuradas. Se a gente tivesse esperado a última mídia chegar para começar a apurar, aí sim a gente teria entrado à madrugada. Mas não, conforme as mídias chegam ao cartório, todos os cartórios já iniciam a apuração. Gui, está chegando uma pergunta de um ouvinte ou de uma ouvinte aqui, o ouvinte, se a Zona 380 foi anexada à 379. Até onde a gente sabe, não, né? São 160 mil eleitores na 379 e mais 117 mil eleitores na 380, ali entre Nova Aparecida e Boa Vista. Sim, são muitos eleitores, mas mesmo assim o cartório conseguiu recuperar o tempo que foi utilizado na votação, o tempo que a gente utilizaria numa eleição municipal. A nossa apuração ela ocorreu no mesmo horário que a gente fez no segundo turno de 2020. O resultado, como disse o Cláudio, que é nosso diretor do TRE, ele foi bastante produtivo ao final, foi muito positivo, eu diria. Mas houve Oi? Apesar das filas. Sim, mas houve essa anexação? Não, né? A 380 continua separado da 379.
continua. São 7 zonas aqui em Campinas. Sim. A 380 não atua junto com não atua em anexo a 379, né? Existe a atuação de todas as zonas no mesmo prédio, no Palácio da Justiça, mas são independentes. Sim, é uma confusão aqui que nosso ouvinte está fazendo, dizendo que não houve o resultado da 380. Todas foram, né? Isso eu quero até que você confirme para mim. Todas foram, como é que diz, divulgadas? Foram. Na verdade, a gente funciona como uma equipe muito grande. Se uma zona do Brasil não fecha, o Brasil inteiro não fecha. Sim. A gente atrapalha, é uma engrenagem, cada cartório é uma engrenagem de um sistema gigantesco de eleições. Se um cartório não consegue finalizar, a totalização do país não se encerra, entendeu? Não tem como ficar algo pendente. Com certeza, na verdade ele está falando da gente aqui, não da Justiça Eleitoral. Bom, deixa para a gente encerrar, e é algo que chama muito a atenção dos eleitores, você já até disse em uma das primeiras respostas que a tendência para o segundo turno, com menos candidatos, com menos números para serem digitados, é que as filas diminuam. Isso é esperado pela Justiça Eleitoral, apesar dos problemas que aconteceram com a biometria, Egli? Sim, com certeza. A gente espera um número menor de filas, a votação ela é mais rápida, os mesários já vão estar mais familiarizados com a biometria, com a habilitação do eleitor de biometria. Assim, era uma novidade para todo mundo, né? Essa eleição com biometria e ainda mais implementada numa eleição com tantos candidatos para que os eleitores votassem. Então, eu acredito que o segundo turno ele vai ser muito melhor e muito mais rápido. Algumas das reclamações, assim, que a gente, não só como repórter, mas também como eleitor, né, que a gente viveu nas urnas ali, tem até colega nosso aqui da rádio que tentou passar o dedo 4 vezes lá, colocar o dedo na biometria, não deu certo nenhuma das 4, ele foi para assinatura. Isso pode ter alguma mudança para o segundo turno ou o procedimento deve ser o mesmo? O procedimento é o mesmo, não terá alteração. Se a biometria do eleitor não é identificada na primeira vez, é obrigatório que ele tente por mais 3 vezes até ele conseguir liberar esse eleitor para votar apenas com assinatura e a identificação por documento de identidade. E isso, no caso, evita qualquer tipo de fraude, né? Exatamente, é justamente para isso. A ideia é que o eleitor seja realmente identificado pela digital. O que eu sugiro é que esse eleitor que não conseguiu ser identificado pela digital, que ele compareça à Justiça Eleitoral tão logo o recadastramento biométrico seja aberto para a gente recoletar essa biometria dele. Talvez a imagem não tenha ficado boa. Esse período agora entre o primeiro e segundo turno pode ser feito, esse cadastramento da biometria? Não. Todas as urnas já estão preparadas para as eleições, então não é possível. O cadastro eleitoral ele fica fechado até a finalização do segundo turno. Ele só vai ser aberto em novembro. E ainda assim, ainda quando o cadastro for reaberto, a gente ainda não tem instruções sobre como a gente vai retomar o recadastramento biométrico que foi suspenso por causa da pandemia. Exato. Seria na eleição de 2020, aqui em Campinas passou a ser não obrigatório ainda, porque nem todo mundo é cadastrado, né? Tanto que foi utilizado o sistema do Denatran, teve pessoas que apenas assinaram, né? Mas então é daqui para frente que esse trabalho vai ser feito ainda, mas primeiro tem que pensar nessa eleição para depois ver como é que faz, né? Com certeza. Finalizando a eleição, o TSE vai nos passar instruções sobre como a gente vai retomar esse trabalho, que a gente pretende que seja tão logo possível. Quero agradecer a Egli Prado, ela é chefe do cartório eleitoral da Zona 379 aqui de Campinas, tem trabalhado bastante, a gente tem te acompanhado em outras mídias também, né, Egli? A gente agradece muito pelos esclarecimentos que você traz para os nossos ouvintes aqui. Muito obrigado pela participação, uma boa tarde. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos. Agora são 3h52.